Para orientar a população, falar dos atendimentos, está com a gente aqui o gerente da Defesa Civil de Joinville, Maico Richter. Boa tarde, eu sei que você acabou de sair de uma reunião lá na Prefeitura de Joinville, tratando desse assunto, monitorando. Como é que está nesse momento a situação? Maico, boa tarde. Bom, em função das chuvas aí que já afetam o município desde sábado pela manhã, foi então ativado gradativamente os estágios previstos no plano de contingência. Então hoje pela manhã a gente já verificou que algumas regiões, como Jardim Sofia, Vila Nova, a água já vem baixando gradativamente, mas como foi mostrado no bairro Jativoca, Nova Brasília, Morro do Meio, essa água ainda está em elevação. Então a gente tem ainda um abrigo aberto, Estamos mantendo as equipes em prontidão, até porque há a previsão de uma quantidade de chuva pelo menos aí até amanhã de forma mais intensa e ainda continuando persistente até quinta-feira. Esse mais intenso é mais ou menos como a gente viu no fim de semana? O que se espera a partir da tarde e noite de hoje para amanhã, por vezes intensa como foi principalmente no sábado e no domingo. Bom, o gabinete de gerenciamento de crise está reunido, está acompanhando desde ontem e isso envolve diversos órgãos. Para esses moradores, que a gente sabe, infelizmente, bairro Jativoca, a região ali é histórico. Qual é a indicação para esses moradores? A gente acabou de ouvir uma reportagem ali que estamos monitorando, tentando conseguir levantar ou tirar o que dá. Esse acompanhamento também está acontecendo por parte dos órgãos de defesa civil aqui da cidade? A gente solicita que essa população que mora nessas áreas, que sofreram agora, principalmente na parte do domingo, que a água já começou a baixar, que continuem acompanhando os alertas da Defesa Civil, porque há previsão de continuidade da chuva, então esses alertas que são contínuos, fazer medidas preventivas, levantar os móveis, e aquelas pessoas que, porventura, não consigam permanecer em casa, que solicitem apoio da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, porque os abrigos estão abertos para receber justamente essas pessoas. Números 199 e 193. Exatamente. Maico, a gente falou então dessa situação de alagamentos e deslizamentos. Tem alguns pontos na cidade, aí envolve esse solo que vai encharcando, Exatamente. A gente percebeu a partir da tarde de ontem, um aumento no volume das ocorrências relacionadas a deslizamento de terra ou quedas de muro, Esse cenário deve se intensificar agora, principalmente hoje à tarde e amanhã, porque a gente já tem um volume bastante significativo de chuva e a gente recomenda, a população que mora próxima a encostas, a muros, que ao perceber qualquer tipo de movimentação, rachaduras no solo ou até na estrutura do muro, que comunique urgentemente a Defesa Civil pelo 199. Tem alguma situação neste momento que pede essa atenção a mais da Defesa Civil? Algum ponto da cidade, algum bairro? Não. Ou é pontual? Geralmente essas áreas de encosta, Então, assim, choveu quase que uniformemente em todo o município, então todas as áreas que são suscetíveis a deslizamentos que permaneçam em atenção relacionada a esse tipo de ocorrência. Tem alguns sinais que podem ajudar esse morador? Geralmente apresenta-se rachaduras no solo, trincas, movimentação do terreno, árvores inclinadas, inclinação de muros, Então, esses são sinais, às vezes também uma água um pouco mais barrenta, vindo da encosta. Então, tudo isso pode ser observado e comunicado à Defesa Civil para que a gente faça uma avaliação no local. Área central, tem algum pico de maré que possa vir a trazer alagamento? Os maiores picos eram esperados para o final de semana, Tanto é que no sábado nós tivemos 2 episódios de alagamentos na região central. Continuem atenção, porque a gente ainda tem, por vezes, esse volume pode ser alto, Então, a gente tem ainda uma maré um pico não tão extremo como foi no final de semana, mas ainda a gente está num período de maré alta. Então, a gente reforça, Hoje à tarde nós temos próximo às 14 horas novamente um pico de maré. A chuva deve ser mais intensa no final da tarde, então a gente mantém esse monitoramento mais próximo da hora da maré para a gente ter uma assertividade maior nos alertas. E para quem puder evitar deslocamento próximos a essa área, esses locais em que possa vir trazer ponto de alagamento, Exatamente. A gente está num período complicado, Então, se desloca pela cidade se você tem realmente alguma coisa importante, uma coisa que, um compromisso que não possa adiar, principalmente daqui até quarta-feira, que é o período mais crítico. O que vale destacar desse monitoramento da Defesa Civil? Questão de precisão, de trazer esse alerta, o quanto isso é importante para a gente ver nesse plano de contingência, de cuidado. Exatamente. O Estado de Santa Catarina ele é referência na questão de monitoramento, Tem diversos radares e o Estado ele presta um apoio muito importante aos municípios relacionados aos alertas para a população. E aqui em Joinville a gente teve recentemente aquela rota, A rota para situações de alagamento na área central, já está tudo sinalizado certinho, Exatamente. Caso alguém passar por lá e tiver algum registro. Isso, na região central foram instaladas então as placas de sinalização da rota segura, Lembrando que
Essas placas, elas indicam para onde a pessoa deve ir e não onde deve permanecer. Então, elas indicam os pontos seguros, né, direções seguras para que as pessoas saiam desses pontos de alagamento. Bom, Joinville, então, a gente pode resumir que o acompanhamento, o monitoramento mais próximo da Defesa Civil é a região do Jativoca. Exato, Gel. Nesse momento, região do Jativoca, Morro do Meio também, permanecemos, né, atentos lá ao Jardim Sofia, também a região de Piraberaba, né, devido ao volume de chuva que já foi percebido nesses 2 dias, e permanecemos atentos aí às previsões do tempo. Algumas pontes estão sendo monitoradas? Alguma situação grave? A CEINFRA já esteve trabalhando desde ontem em alguns pontos, cabeceiras que foram parcialmente danificadas, né? E já estão trabalhando no restabelecimento também desses pontos que foram gerados ocorrências. A área mais rural, então, próximo ao Piriri ali. Exatamente. Vila Nova, Piraberaba, né? Algumas pontes, galerias também, tubulações, em função das enxurradas, foram danificadas, mas a CEINFRA já está trabalhando no restabelecimento. Muito obrigada pela vinda aqui no estúdio, bom trabalho. A gente segue acompanhando para trazer a informação a quem nos acompanha aqui na NDTV e no nosso portal. Bom trabalho, viu? Muito obrigado. Obrigada também.